Olá, aluno do 9º ano da Escola Municipal Dominguinhos Pereira. Nós vamos fazer uma análise e uma correção do simulado de língua portuguesa, o nosso segundo simulado, e vamos avaliar e analisar as questões com pior desempenho no simulado. Que pior desempenho foi esse? Foi um número de acerto inferior a 50%, ou seja, menos que a metade dos alunos deu conta de acertar as questões. Então, vamos ver aqui. Os descritores que estão piores, esses aí no quadrinho, ó, D3, D5, D7, D8, D9, D12 e D13. Os que estão em vermelho são os mais preocupantes, porque eles também foram ruins no primeiro simulado. Então, eu fazendo um comparativo entre o segundo simulado e o primeiro, nós detectamos que esses três descritores aí são, de fato, os mais problemáticos. Estabelecer a relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Como que eu vou conseguir fazer isso? A tese é a ideia central que está sendo defendida. E os argumentos são os meios utilizados para garantir que aquela tese é verdadeira. Leitura de artigo de opinião, aguçamento do senso crítico são recursos bons para que a gente melhore essa habilidade. O D9, diferenciar as partes principais e as secundárias de um texto. É procurar no texto o que é essencial nele, o que é mais importante nele. E o D12, identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. Todo texto que lemos tem uma finalidade, tem um porquê de ser escrito. Então, é a nossa capacidade de achar para que esse texto foi produzido, ele serve para quê na sociedade. Então, vamos lá. A primeira questão é a questão 3 e o D3, que houve um desempenho ruim. E a palavra binômio. E nós deveríamos saber o significado dessa palavra, é um tipo de questão muito comum em processos seletivos. Saber o significado da palavra sem o uso de dicionário. Então, a palavra binômio, quando se diz o binômio saúde e economia está na própria Constituição. O que é isso? É uma expressão algébrica? Não nesse caso. É um termo científico? Não nesse contexto. É uma evocação de dois termos? Sim, olha os dois termos aí, saúde e economia. Então, bi quer dizer dois. E depois nós temos aí saúde e economia numerados, por isso a letra C. O descritor 5, precisamos interpretar o gráfico. Aqui nós precisamos de uma leitura rápida e quantitativa para a gente acertar essa questão, olha bem. A partir da observação do gráfico é possível afirmar: os dias de abril somados foram os piores em termos de média de morte? Sim. Olha aí, por exemplo, a partir de 1º de abril. Se nós somarmos 3.000 e pouco, com mais 3.000 e pouco, com 2.800, com 2.700, nós temos um quantitativo muito superior a março, que a gente tem 2.600 e pouco, 2.700 e pouco, 2.900 e pouco. Então, aí, nós vamos ter a letra B. E precisamos considerar a curva, o aspecto visual do gráfico, a data, as datas, a sequenciação das datas e o quantitativo de cada uma dessas datas, para que o cálculo nos leve à resposta correta. Depois, o D7, nós temos um artigo de opinião, né? Conecte atados pela defesa de um projeto civilizatório, um texto muito bom. E aí nós vamos ver qual é a tese defendida pelo autor. Olha bem, a tese é a ideia que ele vai tentar defender e comprovar ao longo do texto. Então vamos lá. O século XXI já vinha sendo marcado por grandes desastres naturais, atentados terroristas, crises econômicas, conflitos políticos, religiosos, guerras. Isso não é tese, isso é um fato que ele cita como de fato acontecido. B. Quero propor para reflexão. Ele já falou que não é a tese dele, é a reflexão. Então não é tese. Letra C. Problemas políticos, crises, vírus, desastres naturais sempre existiram e ditaram os rumos da civilização. Isso também é um fato, não é tese não. Ele está evocando aquilo que ninguém muda. Fato é a verdade. Então, onde está a tese, a ideia que ele vai defender? É lá na letra D, olha. Estamos providos de potencial tecnológico e alto grau de conhecimento científico que possibilitaria soluções para esses problemas, mas a tecnologia vem sendo também uma arma. Então, repare bem que ele está apontando a tecnologia como potencial de solução para muitos problemas, mas também como uma arma que pode ser empregada pelo ser humano. Outra questão problemática.
o D8, que requer muito de nossa atenção. Releia o artigo de opinião e vamos ver. Ao longo do artigo de opinião, o autor emprega vários argumentos para defender sua tese, seu ponto de vista. Entre os trechos abaixo, o único que não se configura como argumento utilizado pelo autor para defender sua tese. Qual é? É a letra D, que já está marcada aí. Por quê? Olha a letra D, o que está escrito. No contemporâneo, o Brasil e o resto do mundo vem enfrentando inúmeros problemas, mas quais seriam evitados? Ele não está usando isso aí para sustentar a tese que ele defendeu lá na questão anterior. Ele está usando isso aí para estimular a reflexão. Então, isso aí não é um argumento, é uma reflexão. O único trecho que não é argumento, portanto, é a letra D. Repare que a tecnologia não pode ser vista como um problema, é um argumento que ele usa para sustentar a tese. A comunicação é um forte instrumento para estabelecer e sustentar relações de poder, é um argumento para sustentar a tese. Não é necessário um especialista nos dizer que precisamos de mudanças efetivas na forma de lidar com a tecnologia. Argumento para sustentar a tese. Então, os argumentos são os meios usados para comprovar a ideia que se pretende defender. Outro descritor problemático que nos leva a identificar partes principais e partes secundárias de um texto. Então, nós temos aqui um texto curtinho de Carlos Drummond de Andrade, que é um caso de poesia, e nós precisamos saber qual a informação central, principal, mais importante desse texto. Gente, olha o título, um caso de poesia. O aspecto poético, literário, vai ser algo essencial que já foi antecipado desde o título. Então, qual é a informação principal? É que Paulo tinha a fama de ser mentiroso? Muita gente marcou isso daí. O texto começa falando isso, só que a mentira de Paulo, nós vamos descobrir no decorrer do texto que, na verdade, não é mentira. Paulo não é um mentiroso. O texto não fala Paulo é mentiroso. Fala, Paulo tinha a fama de ser mentiroso. É muito diferente. E nesse caso, então, nós vamos entender que Paulo não era um mentiroso. Paulo era alguém que tinha a capacidade de enxergar a vida de forma poética. Então, quando ele ia contar alguma coisa, ele contava com a beleza literária, ele era criativo, ele era de fato um caso de poesia. Portanto, a informação mais importante do texto é falar que esse menino tinha uma capacidade poética aguçada, portanto, a letra C. Repare bem, não basta ler um trecho do texto para responder essa questão, nós precisamos do todo textual, que nos leva a entender que o mais importante nesse caso é captar a essência da poeticidade do personagem que aparece aí no texto. Outro descritor problemático, D12, nós precisamos saber a finalidade desse texto aí. É um texto bem nosso, bem próximo da nossa realidade, ele foi retirado do site da prefeitura. E reparem só, novo decreto proíbe festas juninas e determina a lotação máxima em eventos. Está nos informando sobre um novo decreto que foi publicado. E tem uma questão interessantíssima aí na referência bibliográfica, olhe bem, está falando o site, o portal, onde foi lido esse texto e retirado, e está na indicação, já dando uma pista importante para nós, barra notícias. Barra notícias, eu já tenho a noção de que o texto é uma notícia. Se é uma notícia, qual a finalidade dele? Informar sobre as proibições impostas por um decreto. A finalidade da notícia é essa. Ele não teria, então, a finalidade de proibir a realização? O texto tem a finalidade de proibir? Não. Se nós estivéssemos lendo o decreto sobre o qual o texto fala, poderia até ser. Mas nós não estamos lendo o decreto, nós estamos falando de uma notícia que torna o decreto conhecido, é diferente. Orientar sobre as medidas de segurança impostas à cidade para conter a pandemia, na verdade aqui é informativo. O que orienta é o decreto, que não está sendo transcrito aqui, está sendo só citado. Divulgar as ações a serem praticadas na cidade, o decreto é que faz isso. Então, olha o cuidado que temos que ter. O texto fala sobre o decreto, mas é uma notícia falando sobre o decreto. Então, uma é a finalidade do decreto, outra é a finalidade da notícia. E para a gente finalizar, uma história em quadrinhos com o personagem Chico Bento,
que tem toda uma caracterização da fala típica da zona rural. Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber, você também fez prova? Isso é lá português que se fale? Já para o castigo, mais, e amanhã quero você o fino no português. Após a leitura dos quadrinhos, é possível afirmar que a postura da professora é correta de criticar a fala do menino, porque a escola tem a obrigatoriedade de ensinar a norma culta? Pensemos na variedade linguística, são manifestações da fala, não da escrita. E elas são passíveis de variações conforme uma série de fatores, grau de instrução, região, idade, historicidade. Cabe à escola cumprir seu papel de corrigir quaisquer manifestações de linguagem que não cumpram a norma prescrita pela gramática. O ambiente escolar não deve admitir de forma alguma a ocorrência de outras formas de linguagem que não seja o português padrão, aquele que a gramática ensina. Faltou à professora a aplicação do conhecimento sobre variedades linguísticas, porque ela está num contexto de zona rural e não aceita o falar típico da zona rural. Então, deveria ter a professora aplicado a sua capacidade de entender que a língua falada não é a escrita, a falada é passível de variações numa fala mais espontânea como essa que a tirinha nos mostra. Qualquer dúvida, postem no tópico dúvidas do Classroom de sua turma.